Quinta ao Vivo. Boa tarde, viewers, telespectadores, Quinta ao Vivo, nosso bate-papo edificante. Mais uma vez, viajando com a unidade móvel, hoje Ouro Fino, Minas Gerais. Ô, glória, Lucas Rodrigues, companheiro de batalha aqui na cidade de Ouro Fino. Irmão amado, como é que foi que começou essa verdade, né? O Evangelho do Reino, eu digo verdade, né? Porque a gente sabe que só tem uma verdade, um só caminho, né? Um só Deus e Pai, a gente sabe, né? Que Jesus é um só, né? Mas a gente sabe que muitas vezes essa verdade, né, ela não é pregada em sua plenitude, né, na íntegra. E nós cremos assim, né, que hoje, como diz a palavra, né, não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto. E é tremendo isso, né, porque a palavra diz ali, né, que e vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E essa parte agora que vem, né? Todo mundo quer. E o vosso fruto permaneça. E tudo quanto pedires ao Pai, Ele vos conceda. Oh, glória! Que bênção, né? Mas tem algo tremendo ali, né? Que vades e deis fruto. E de alguma forma o Evangelho do Reino chegou até você, né? E eu creio que nós vamos falar um pouquinho sobre o ID hoje também. Porque de alguma forma chegou até você que nos assiste. Amém? E porque assim chegou até mim, assim chegou até Lucas, né? Assim chegou até Ouro Fino, né? Assim chegou até São Paulo, né? Chegou a Minas Gerais, assim até chegou a sua casa, né? E eu glorifico a Deus por tudo isso, né? Porque um dia chegou na minha vida também, e eu não imagino como seria a minha vida sem essa verdade, que é uma, né? É única, né? E eu não imagino a minha vida sem a verdade plena, né? Como seria eu pentecostal? Misericórdia. Eu já sou meio, né? Meio pentecostal, meio alegre demais aí, né? Estando no Evangelho do Reino, né? Imagina, né? Então, eu glorifico a Deus, né? Porque essa alegria hoje, né, que eu sinto, é por poder enxergar a verdade, irmão, né? Porque às vezes, porque o Senhor nos mostra a alegria na tribulação. Meu Deus, isso é maravilhoso demais. As pessoas ficam tristes porque a gente fala sobre a tribulação, sobre a cruz, mas a cruz é uma bênção, porque o Senhor nos mostra a alegria na prova. Tem coisa melhor que isso? Não tem. É a verdade pura, plena e genuína do Senhor Jesus, é poder enxergar as coisas com olhos espirituais. Isso é maravilhoso demais, então eu glorifico a Deus aí, né, pela verdade, né, pela tua vida, e nesse início aí, animado, né, só glorificar a Deus, assim, descansar nosso coração no Senhor. E conta, irmão, né, que eu tava falando, como é que foi que chegou o Evangelho do Reino na tua vida, e assim, como é que tu tá hoje, né, assim, como é que você sente hoje esse reino, né, esse Evangelho, essa verdade, né? Porque na verdade só tem um evangelho, né? É a verdade, né? E conta um pouquinho pra nós. O Zé Acácio, né? Eu louvo muito a Deus pela vida do Zé Acácio, né? O nosso irmão em Cristo. Ele foi até a nossa casa, né? Ele falou que sentiu no coração dele, sentiu de Deus estar indo lá em casa, né? Amém. E falar de Deus assim pra gente e passar a experiência que ele tava tendo aqui com essa igreja do Senhor Jesus, né? Com o ministério, com a mensagem que são passadas aqui, que é a mensagem da cruz, né? E falando, ó, é muito puro, não tem por onde errar, o que é passado é a palavra. E ele estava com o coração apertado, né? E com razão, né? Deus tocou o coração dele, pra, né? Levar pra você. Pra levar pra gente. Amém. Né? E a gente estava passando um perrengue, e a gente estava passando por uma área financeira, a área amorosa. Eu não estava sendo um bom marido, estava sendo um péssimo. Eu estava casado com a empresa, não estava casado com minha esposa. A minha empresa era primeiro lugar, e só que, né? Sem Deus não tem como, né? Sem Deus não tem como nada dá certo, né? O que aconteceu? O Zé Acácio foi lá em casa
E nisso eu tava passando meus problemas, né? Eu entrei em depressão, uma depressão. Eu não sabia que eu tinha entrado em depressão. Eu fui depois ter a consciência que eu tava em depressão a partir do livro, né? O livro da depressão. Amém. Hoje eu uso ela para identificar os irmãos que estão ou cada temperamento de cada irmão. Amém. Aí o Zé Castro levou o material, né? Às vezes ele entregava o material para Silvana, né? Que é minha sogra, e a Silvana entregava pra gente. Enfim, ele tava lá em casa, ali sentamos na mesa, a gente tirou um tempo para poder conversar com ele, a gente conversou com ele. E a gente tava sem congregar em lugar nenhum. E antes disso, a gente congregava junto numa igreja, né? E a gente era muito unido, assim, sabe? E por fim ele saiu, a gente não entendeu porque ele saiu e de repente a gente viu ele, sabe, ele muito bem, né? A gente via ele, a aparência dele, o jeito que ele falava, o amor que ele transmitia do que ele recebia, né? Aí a gente resolveu ir. E a primeira vez que a gente foi para ir no batismo da minha sogra, que foi em fevereiro. E foi a primeira vez que a gente foi, o pastor não estava, né, na igreja. Eu até achei que era o Fábio lá, era o pastor. Falei assim, nossa, legal, né, gostei demais. Aí eu vi um ministro, né, no meu coração tava assim, né, porque é diferente do que a gente vê por aí, né, a televisão, né. E eu falei assim, no meu coração, eu falei assim, eu não vou ficar com o meu coração tranquilo, né, não vou julgar, assim, sabe, porque... a gente chega contaminado com o mundo, né? Com o sistema do mundo. A gente não conhece, sabe? A gente depara com o puro, a gente acha que é estranho, né? A gente acha que é estranho. Mas eu falei assim, não vou julgar, eu vou prestar atenção no que tá passando ali. E aquilo ali foi me alimentando, assim. Eu tava tão vazio que caísse um grão de arroz dentro de mim, já tava me dando uma força, assim, sabe? Tava me revigorando, assim, sabe? E foi muito gostoso. Eu olhava, assim, pra minha esposa, assim, nossa, sabe? Minha esposa do lado, assim, meu filho pequenininho, não sei quantos, tinha menos de 1 ano. E aí depois disso teve os testemunhos, pessoas subindo lá no palco, né? E eu acho que o primeiro testemunho, se eu não me engano, foi da Priscila, lá de Pinhal. E ela falando como que ela era como esposa antes de conhecer a Deus, né? E a gente olhava um pro outro, acho que depois foi o Danilo. Aí eu olhei, e aquele casal a gente se identificou. E como é importante o testemunho, né? A gente tem que dar muito valor ao testemunho. E foi uma benção, assim, sabe? E eu falei assim, nossa, amor, a gente saiu, pra ser bem sincero, flutuando de lá, assim, sabe? Porque a gente tava num lugar que a gente tava já fazia um tempo, mas assim, que lá não abastecia a gente, né? Não passava o evangelho do reino, né? Não passava a mensagem da cruz. E que benção, né? Deparar com esse tesouro, né? Esse tesouro aqui é uma benção de Deus. Eu agradeço muito a Deus. Irmão, você falou, né, em problema, assim, né, no casamento. E eu vejo, assim, que muitas famílias, né, eu vejo quase todos os casamentos estão sendo trabalhados, né, Não só na vida da igreja eu vejo, né, mas eu vejo, assim, em todos os lugares, né. Principalmente fora da igreja, né, porque o mundo jaz no maligno. E muitos casamentos, assim, eu vejo no Senhor, os irmãos que estão vivendo e praticando a verdade, né? Muitas vezes resolveram encarar muitas situações, né? Usando do Senhor e das suas armas, né? Das armas do Senhor, né? Das armas da nossa milícia, que não são carnais, né? E estão batalhando, né? Mas estão enfrentando situações, né? Adversas aí, né? E o mundo, muitas vezes, né, tem N situações aí mascaradas, né? E o pessoal busca subterfúgios aí, né? E muitas, enfim, em outras áreas aí, né? E acaba se vivendo uma vida de mentira, né? Uma vida falsa, né? De mascarada, de aparência, né? Que não é real, que a gente sabe que, né, que tudo que está oculto logo, né, vai ser assim, vai vir para fora, Deus vai mostrar, né? Porque
Não tem nada, né, que não venha a ser desmascarado, né, pelo Senhor, né? Tá escrito. Então eu vejo assim que Deus tem uma obra para fazer muito grande na nossa vida. E eu queria assim que você falasse um pouquinho mais, né, do que realmente vocês passaram, né? Qual foram as barreiras que vocês enfrentaram no próximo bloco. Quinta ao Vivo.